de volta. Não pensem, a Maria tem Carlinhos não trocou nem de roupa. É porque hoje é segunda-feira, mas eu já estou gravando o vídeo de terça, que eu coloquei ontem no canal, e de quarta, que é hoje. O dia da rotina de hoje, rotina de quarta, 13 de maio, páginas 30, 31, 32 e 33. Lu, por favor, pare de chorar. Quando nada a ver é você, não dá, né, rapaz? Ó, mamãe tá aqui. Vamos lá. Vamos para a página. Ai, caiu aqui. 30 do livro de ciências. Vocês vão acompanhar a leiturinha comigo, certo? Vamos lá. Página 30, todo mundo com os seus livrinhos. Coisa mais linda de tia, acompanhando sobre os micro-organismos. Viram os vídeos que eu postei? Viram, né? Beleza, então vocês vão entender numa boa. Os micro-organismos. Aqui acompanhando aqui os micro-organismos. Lavar as mãos e os alimentos são medidas de higiene que tomamos para preparar uma refeição. Fazemos isso porque em todo lugar existem organismos muito pequenos que podem contaminar os alimentos. São os micro-organismos, seres que não podem ser vistos a olho nu, só aqui, ó, no microscópio, certo? Ó. Para vermos os micro-organismos, precisamos de um microscópio, instrumento que amplia a imagem dos objetos centenas ou até milhares de vezes. Então, ele é tão pequeno, mas ele é ampliado, digamos, 1000 vezes. Aí vocês conseguem ver. É por isso que nós conseguimos ter essas fotos aqui, que a gente acha tão diferente, mas é uma coisa real. São fotografias tiradas pelo microscópio, né? Então, consegue, graças a esse instrumento tão importante, hoje a gente consegue visualizar os biólogos que atuam na área da medicina, na área da biologia, na área da ciência, conseguem ver isso aqui e nos ajudar, né? Então, vamos continuar aqui no próximo parágrafo, né? Bem aqui, ó. Os micro-organismos, acompanhando com titia. Os micro-organismos são seres vivos bastante simples. Geralmente, são formados por uma única célula. Podem ser encontrados em todos os ambientes, inclusive no nosso corpo humano. Apesar de ser comum relacioná-los a doenças, muitos micro-organismos são necessários para a manutenção da vida na Terra, por, entre outros fatores, realizarem a decomposição, que foi o que a gente estudou na unidade 1, né? Que são os micro-organismos, que era o último ser da cadeia alimentar, lembra? Porque eles eram responsáveis para decompor a matéria. Então, eles são importantes para a vida na Terra, para a manutenção da vida na Terra. Isso é inquestionável. Ele transforma, entre outros fatores, realizam a decomposição, né? Como a Kaline disse. Eles transformam restos de seres mortos em nutrientes. E quais são esses nutrientes? Os sais minerais, né? Sais minerais. E outras substâncias que podem ser reaproveitados por outros seres vivos, fechando assim o ciclo da matéria na natureza. Os micro-organismos incluem, olha aqui que interessante, incluem as bactérias, certo? Os fungos, os vírus e os protozoários. Eles podem apresentar diferentes formatos, ou seja, todos os vírus são iguais, né, nos formatos, na imagem, não. O vírus do corona, ele é todo cheio assim, parece aquelas molinhas malucas que a gente brincava. Como mostram as imagens a seguir. Agora nós vamos observar aqui bem essa imagem. Todo mundo observando essa imagem vermelhinha. Bactérias. Ixi, olha as bactérias como são. Gente, olha aqui quantas vezes elas foram ampliadas para conseguir essa foto aqui. 3.600 vezes. Vejam aqui, ó. 3.600 vezes ela foi ampliada
para conseguir chegar a ter essa foto aqui. Muito interessante. Olha esse aqui, o roxinho agora. Vírus, ilustração com aumento de 225 mil vezes. Olha, gente, vamos prestar atenção que o número tem 6 ordens, né? Então, ó, 225, certo? Mas tem 0, 0, 0. Tem 6, já tô com a matemática já. Tem 6 ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. 225 mil. Então, esse vírus aqui roxinho, ele foi ampliado no microscópio 225 mil vezes. Nossa Senhora! Olha, não se parece muito com o corona. Ele já tem o coronavírus, né? Já tem aquelas pontas assim, bem grandes. E agora o verdinho agora. Fungos, ilustração com aumento de 1.200 vezes. Então, pelo que a gente pode perceber, todos a gente não consegue ver. Mas o vírus é o pior de todos. Veja que ele foi preciso para conseguir ver 225 mil vezes para chegar a essa imagem aqui. A bactéria foi 3.600 e os fungos foi 1.200 vezes de ampliação. Existem micro-organismos dentro olha isso aqui. Existem micro-organismos dentro do nosso intestino que são importantes para a saúde. Além de participarem da digestão, eles protegem o corpo contra doenças. Os micro-organismos também são importantes na produção de alimentos, remédios e combustíveis. Aqui os protozoários, ilustração com aumento de 2.920 vezes. Os protozoários geralmente são as vermes, né? E a gente tem no nosso corpo também, vocês vão ver bactérias que os médicos costumam chamar de bactérias boas. Bactérias que são importantes para a manutenção de saúde do nosso corpo. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Vamos lá. As bactérias, agora a gente vai estudar aqui as bactérias. Todo mundo acompanhando o primeiro parágrafo. As bactérias são micro-organismos. Ai, eu bati aqui. As bactérias são micro-organismos que podem ser encontrados em diferentes ambientes, desde o topo das mais altas montanhas até o fundo dos oceanos. Também no corpo de animais, na superfície de lagos ou mesmo em rochas congeladas. Na Antártida. Ela é presente em todo canto mesmo, viu? A maioria das bactérias é benéfica ou não causa nenhum mal aos seres humanos. Como eu disse, olha que interessante a gente aprendeu hoje. Nós estamos aprendendo que a maioria das bactérias elas são benéficas ou não trazem nem dano e nem benefícios ao corpo humano. Nós estamos aqui no segundo parágrafo. A maioria das bactérias são benéficas e não causam nenhum mal aos seres humanos. No entanto, existem bactérias parasitas que podem causar inflamações de garganta e de orelha e doenças mais graves do ouvido, né? Como a tuberculose, a pneumonia, a cólera, sífilis, tétano, entre outras. É tanto que a gente assimila tétano a coisas enferrujadas, né? Quando a gente se corta com metal, alguma coisa assim, diz logo, tem a ferrugem, porque geralmente essas bactérias estarão presentes no ferrugem, porque o ferrugem é o metal em decomposição. Quando você presta atenção, está ali enferrujado ou está enferrujado. É o metal se decompondo, mesmo que minimamente, com a ação do tempo, do sol, né? A ação do tempo comum. Né? As bactérias estão presentes ali. Então, quando pode perguntar a mãe de vocês, quando alguém
né, se fura com prego, Ave Maria, a preocupação é grande e corre para tomar a vacina do tétano. Porque essa bactéria causadora do tétano, ela pode causar inclusive a morte. Né? O organismo não reage bem a essa bactéria. A garganta, que é uma bactéria mais comum, né? Falando você, quem aqui nunca teve? Tá com a bactéria na garganta. Nossa garganta é por onde passa o nosso ar, é por onde a gente come. Hoje em dia, a gente acha essa doença uma doença fácil de resolver, uma doencinha besta, né? Foi ali, tomou uma amoxicilina, uma penicilina, ficou bom. Sim, mas pra gente chegar aonde a gente chegou hoje, a termos esses remédios, esses antibióticos, que é o tópico, aqui abaixo, foi preciso muito estudo, muita ciência. Antigamente morria criança por essas besteiras que a gente acha hoje uma coisa, a criança morre de dor de garganta. Porque tem remédios a montes. Ah, meu filho já aconteceu com o meu, não se deu com esse antibiótico, não está melhorando, Beco, toma esse outro que passa. E resolvia e funciona. Mas nem sempre foi assim. Então, essas bactérias maléficas ao nosso corpo, elas podem causar a morte. E era uma coisa que poderia ser evitado, né? Claro que nem sempre a gente consegue evitar tudo, mas se a gente fizer tivermos cuidado, uma boa alimentação, e cuidado principalmente com a higiene dos alimentos, né, que nós consumimos, das nossas mãos e com o nosso corpo no geral, a probabilidade da gente adoecer é menor, né? Então vamos lá. Vamos continuar. Paramos nas doenças mais graves, como o tétano, entre outras. Tá bem aqui. Certo? Todo mundo aqui, ó, entre outras. A forma de transmissão dessas bactérias podem ocorrer de diferentes maneiras, por meio da água ou de alimento contaminado, por contato sexual ou pelo ar que se espirra ou tosse. Por que a gente está tendo tanto cuidado com todo mundo usando máscara? Porque eu estou aqui, você está aqui pertinho de mim, eu estou contaminada, estou respirando perto de você, a gente não vê gotículas e você se contamina também, não é? Então aí, ó, quais os meios da transmissão? Principalmente por meio da água contaminada, de alimento contaminado, principalmente também pelo ar, quando a gente respira ou tosse. Né? Ali espalhou bactérias, por isso que às vezes a gente diz, ó, fulano, você tá doente, cuidado, bota a mão no braço ao tossir, não venha para a escola quando tiver assim com essa gripe, porque é uma coisa que passa de uma pessoa para outra. Né? Então, por isso a gente está tendo todo esse... Por que a gente está tendo todo esse cuidado, né? Agora na pandemia do coronavírus? Porque é uma doença contagiosa, ou seja, eu estou aqui, estou contaminada, tuço aqui, eu espirro e o ar, e vocês que estão ao meu redor se contaminam também. Né? Então, por isso que estamos todos em casa. E peço a vocês, vamos fazer nossa parte, vamos ficar em casa, sair, bote luva. Eu fico pra não viver quando encontro vocês nos lugares e não posso abraçar, não posso dar um beijo, não posso dar um cheiro. É muito ruim essa situação que nós estamos vivendo hoje. Né? Já vi 2 alunos no supermercado, hoje eu vi Gabriel lá na loja precisei comprar uma coisa de material de construção. E a gente quer abraçar, mas a gente sabe que para o bem do próximo, a gente não pode fazer isso. Né? Porque o meu corpo, eu passei ali, peguei ali em alguma coisa que podia estar contaminada e mesmo sem querer eu posso estar contaminando uma pessoa que eu amo muito. Então, por isso que os abraços, os beijos, os apertos de mão estão suspensos por um tempo, nesse período da pandemia. Vamos para o terceiro parágrafo que fala sobre bactérias. Quando o corpo não consegue combater essas bactérias, elas se multiplicam, podendo se espalhar e infectar diferentes órgãos, o que pode afetar seriamente a saúde de uma pessoa. Nesses casos, o tratamento é feito com o uso de antibióticos. Né? Você veja a gente hoje, às vezes, a mãe de vocês já passaram por isso, a criança está com uma febre pequena, está ali tossindo, quando é no outro dia, a menina parece que piorou de vez.
tá tossindo bem mais, não fecha a boca, não para de tossir, a febre só aumenta. Por que essa piora do corpo humano? Porque as bactérias se espalharam, elas espalham cada vez mais e o seu corpo não tem condições de sozinho combater aquela bactéria. Então aí precisa do uso de quê? Do antibiótico, né? Um remédio que nos traz muitos benefícios, demais da conta, que salvou muita gente. Imagina a nossa vida hoje sem um antibiótico. Mas também traz malefícios se tomado sem necessidade. Por exemplo, eu estou com uma gripe causada por vírus. Vírus é diferente de bactérias. A gente já aprendeu aqui nessa unidade que vírus é um tipo de micro-organismo, bactéria é outro tipo de micro-organismo. O vírus da gripe, por exemplo, a gripe comum, a gente não tem o que fazer, é se alimentar bem, descansar, tomar remédios, se tiver com febre, e esperar passar. Se ela se agravar para uma pneumonia, aí sim entra com antibiótico. Mas a gente não pode estar tomando antibiótico a cada gripe que a gente tiver, porque vírus, o antibiótico ele é para combater a bactéria, não para combater o vírus, né? Então, por isso os médicos hoje em dia, o antibiótico ele é vendido inclusive com uma receita diferenciada. Você não pode chegar lá na farmácia e dizer: Kellyanne, da farmácia ali do centro, eu quero comprar amoxicilina. Pode ser que ela venda, mas que não é certo. Porque só pode ser vendido com receita do médico. Só o médico vai dizer quando você precisa tomar antibiótico ou não. E vamos descer agora para o antibiótico. Os antibióticos são medicamentos muito eficazes contra doenças, como eu falei, bacterianas, ou seja, causadas por bactérias. Eles atuam destruindo a bactéria ou impedindo sua reprodução. No entanto, quando tomados sem necessidade ou de maneira inadequada, podem levar a um fenômeno chamado de resistência aos antibióticos, que é a capacidade das bactérias de resistir aos efeitos daquele medicamento. Já aconteceu comigo. Com o meu filho, ele tem, por exemplo, a amoxicilina. Quando ele era pequeno, ele adoecia tanto, a amoxicilina não resolve mais para ele. Mesmo que nada. Ele já precisa tomar um antibiótico mais forte. Já imaginou se depois ele também tomava resistência a esse antibiótico mais forte? Então, por isso a gente precisa tomar com cautela. Daqui a um tempo, possa ser que ela volte a fazer efeito no organismo dele. Mas, por enquanto, não faz mais. Olha aqui essa bactéria. A bactéria aqui mais conhecida, que a gente mais adquire, é a Staphylococcus aureus. Está entre as superbactérias mais disseminadas no mundo, tanto no ambiente hospitalar quanto fora dele. Foto ao microscópio eletrônico com aumento aproximado de 13.000 vezes. As cores são artificiais. Isso aqui, as cores são artificiais. As outras não eram porque não disseram nada aqui na legenda. Quando o hospital, por exemplo, o ambiente hospitalar é um ambiente perigoso, principalmente para quem já está doente. Então, você está ali no hospital, às vezes você foi ali para se tratar de uma coisa, se você pega uma bactéria, o que é que pode acontecer? Uma bactéria, uma superbactéria, resistente a antibióticos, difícil de tratar, você pode morrer. Ou seja, um micro-organismo, para você ver como o nosso corpo ele é sensível, um micro-organismo que a gente não consegue nem ver é capaz de nos matar. É como o coronavírus. É um vírus, meu Deus, a gente não consegue ver. Mas ele existe e ele está matando milhares de pessoas. Então é isso. Por isso o cuidado que a gente pode fazer para se prevenir, a gente precisa fazer. Atualmente a resistência aos antibióticos está, vamos aqui para essa segunda parte, está crescendo e é uma grande preocupação mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é urgente o desenvolvimento de novos antibióticos para combater as superbactérias, que são aqueles resistentes até aos antibióticos mais modernos. E aqui a oral, essa de baixo, desde 2011, é proibido vender antibióticos sem receita médica nas farmácias.
Qual o objetivo dessa medida? O que é que você acha dela? Podem responder aqui embaixo. Qual é o objetivo de só poder vender antibiótico com receita? Porque para que as pessoas não se automediquem sem necessidade e não venham a desenvolver o fenômeno que chamamos, né, de resistência aos antibióticos. Então, essa medida de só vender com receita é uma medida nada mais, nada menos, que ela tem, que o objetivo é o quê? Proteger a vida humana, né? Porque nós, talvez enquanto leigos, não somos da área da saúde, a gente não tem noção do perigo que é tomar antibióticos sem necessidade, né? Então, vocês estão aprendendo isso hoje. Então, vamos lá, vamos para a próxima página e finalmente para nossas respostas, né? No número 1, você vai observar, aqui, né? O que é que vocês estão observando aqui no número 1, ó. Observe a ilustração ao lado. Com base na imagem, escreva o que você sabe sobre o tamanho dos micro-organismos e onde ele pode ser encontrados. Olha, aqui ela está lavando, como se ela estivesse lavando uma fruta, e aqui está cheio de micro-organismos, né? Então, o que é que vocês aprenderam nessa unidade que a Karen falou sobre o tamanho desses micro-organismos, né? Que a Karen falou bastante na explicação agora. Como é que vocês conseguem ver esses micro-organismos? A olho nu, é possível ver esses micro-organismos? Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês o que é que vocês sabem, o que é que vocês aprenderam sobre o que eu falei, sobre o tamanho desses micro-organismos e onde é que eles podem ser encontrados. Tem no texto, mas vocês também podem falar com as palavras de vocês. Eles podem ser encontrados nos mais diversos lugares. Não é isso? Mas citem algum desses lugares. Eles podem ser encontrados em qualquer lugar, principalmente mesmo até onde? Nosso corpo. Enfim, bolem uma respostinha bacana, clique e manda para a tia Kaline. 2. Antes de iniciar a aula sobre micro-organismo, vamos aqui para o 2. Antes de iniciar a aula sobre micro-organismo, o professor pediu aos alunos que fizessem um desenho que retratasse a ideia que tinham desses organismos. Veja ao lado o que um dos alunos desenhou. Ele desenhou aqui um parecido com corona, olha. Eu dissesse a vocês, desenhem aí a ideia que vocês têm do que é micro-organismos. Olha que bacana esse desenho. Ele desenhou até com olhos. Esse aqui tá muito parecido com o vírus do corona. Você acha que a ideia do aluno tem dos micro-organismos é positiva ou negativa? Vocês vão dizer, né? Será que a ideia que ele tem aqui... Tem uns aqui parecidos com corona, mas, gente, vamos observar. Será que eles são assim mesmo? Olha, eu disse que esse aqui tá parecido com corona, tá? Porque ele tem, né? Corona tem... Mas vamos voltar aqui para essa página. Ó. Volta aqui para a página 30, para vocês compararem. Tô com 2 livros, o que é ótimo. Ó, comparem aqui. Ó, essa 2, comparem. Esse aqui, esse desenho com olhos, com rostinho, com boquinha, foi o que o aluno desenhou. Mas olha aqui as imagens, quando elas são triplicadas, quadriplicadas no microscópio. Você acha que esse aluno, ele teve como é? Você acha que a ideia que o aluno tem dos micro-organismos é positiva ou negativa? E por quê? Ó, eu acho que é negativo. Vocês não podem explicar por quê aí. Né? Justifique a resposta de vocês. Se vocês acham que eles são assim. Eu diria que não, porque na verdade eles não são assim. Você concorda com ele? Vocês vão dizer, você concorda
com o aluno de que os vírus, eles são os micro-organismos, que são vírus, bactérias, protozoários, eles são assim, horizonte. Esse aqui parece com corona. Com olho, com cara de triste, com muitos olhos. Tá parecendo mais um alienígena, né, esses desenhos? Então, vocês concordam? Explique. 3. Leia a seguir um trecho, deixa eu colocar aqui o 3. Leia a seguir um trecho retirado de um guia publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Olha o que significa Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em certos tipos de alimento, os micro-organismos encontram os nutrientes ideais para crescer e se multiplicar. Eles se multiplicam rapidamente. Se além dos nutrientes encontrarem também condições favoráveis de umidade e temperatura, a temperatura ideal para isso varia de um micro-organismo para outro, mas a maioria se desenvolve bem a 37 graus Celsius, temperatura do nosso corpo. Os fungos, por exemplo, na unha é bem comum, né? Qual é a temperatura do nosso corpo? 35, 36 graus. Então, é um ambiente favorável para eles se desenvolverem, não é? A geladeira. Por que você acha que as mamães guardam os alimentos na geladeira? Você acha que a geladeira ela é um ambiente propício para eles se desenvolverem? Não é um ambiente propício. A temperatura da geladeira é 5 graus Celsius, sei lá, abaixo de zero, né? Letra A. O texto cita características. Letra A. O texto cita características das bactérias que possibilitaram sua adaptação a praticamente todos os ambientes. Que características são essas? Né? Eles se multiplicam rapidamente, além dos nutrientes se encontrarem também condições favoráveis da umidade da temperatura. A letra A, acho que eu vou responder no quadro. As bactérias crescem e reproduzem-se rapidamente. Vocês vão mandando a resposta para mim, que tiver alguma coisa que eu possa estar ajeitando. Mas está bem aqui no trecho, ó. O texto cita características das bactérias que possibilitaram sua adaptação a praticamente todos os ambientes. Características são essas, ó. Elas se multiplicam rapidamente. Se, além dos nutrientes, encontrarem também condições favoráveis de umidade e temperatura. Mais ou menos essa é a resposta aí. Por que uma das formas de conservar os alimentos é colocá-los na geladeira? Tá fácil, a Karina acabou de falar. Como é a temperatura da geladeira? Ela é uma temperatura propícia ou não para conservação dos alimentos? A cárie, 4, é causada por bactérias. O que é que a gente pode fazer para evitar a cárie? Também tá fácil. Como é que a gente faz para evitar a cárie? Quando a sua mãe diz, Maria, não pode estar comendo doce não para estragar os dentes. Né? Aí, às vezes, a criança não fez a limpeza correta, tá lá o açúcar, a umidade da boca, um ambiente propício para a cárie se desenvolver, né? Então, o que é que a gente pode estar fazendo para evitar o aparecimento da cárie? Beijos, meus amores. Página 33, deu quase meia hora o nosso vídeo, mas, como eu disse, é um vídeo novo, um assunto novo, então tem que a gente precisa explicar bastante. Até amanhã. Amanhã a nossa rotina é, acho que em história. Tchauzinho.